Olá, boa tarde. Os cartórios de todo o país têm registrado um aumento nos pedidos de trocas de nome, desde que entrou em vigor a nova Lei de Registros Públicos. A nova norma amplia as possibilidades para mudança de nomes e sobrenomes, sem a necessidade de ação judicial ou contratação de advogados. Esse é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Superior Tribunal de Justiça mantém medida cautelar contra a advogada acusada de induzir clientes à prática de falso testemunho. Ministério Público do Rio de Janeiro denuncia policial civil por ameaça e violência contra a ex-namorada. Ele xingava, humilhava e deu tapas na vítima durante algumas discussões. E ainda, Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal transformou em inquérito civil a apuração preliminar sobre denúncias de assédio moral contra o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve medida cautelar que proibiu uma advogada acusada de induzir clientes à prática de falso testemunho de manter contato com vítimas e testemunhas de um processo criminal. Vamos agora ao vivo ao STJ conversar com a repórter Lia Mara Mendes, que traz todos os detalhes. Olá, Lia, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Os clientes da advogada são suspeitos de promover migração ilegal de pessoas e provocar a morte de um homem que se afogou durante a travessia do rio na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Segundo a Polícia Federal, os investigados obrigaram o homem a entrar na água, mesmo sabendo que ele era epilético e não sabia nadar. O juízo aplicou à advogada algumas medidas cautelares, como monitoração eletrônica e suspensão do exercício profissional. Ao jogar habeas corpus impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região revogou as medidas, exceto a proibição de contato com vítimas e testemunhas dos fatos. Ao STJ, a defesa da advogada reiterou o pedido para trancar a investigação, mas por unanimidade a sexta turma negou o provimento ao recurso. O relator do caso, o ministro Rogério Schietti Cruz, afirmou que os relatórios da polícia e as decisões anteriores apontam fortes indícios da autoria e da prática de atos ilegais. Por isso, não é cabível o trancamento da persecução penal. Volto com você, Rafaela. Muito obrigada pelas informações mais uma vez, Lia. Tchau, tchau. O Ministério Público denunciou o policial civil Marcos André de Oliveira dos Santos, da Delegacia da Mulher, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, por ameaça e violência contra a ex-namorada. Marcos André de Oliveira dos Santos foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por ameaça, injúria, lesão corporal e violência psicológica contra a ex-companheira, uma advogada de 29 anos. A primeira Promotoria de Justiça de Violência Doméstica da área Oeste Jacarepaguá afirma que o policial passou a controlar e manipular a ex-namorada, e a submissão reiterada ficou caracterizada a violência psicológica. No documento, após alguns meses de namoro, a mulher estava sendo impedida de ter contato com amigos e familiares e de frequentar locais como academia. Depois, o policial passou a ficar agressivo. Ele xingava, humilhava e deu tapas na vítima durante algumas discussões. A maioria era motivada por ciúmes. Uma dessas agressões foi gravada pela vítima. Não fica conversa comigo. Tá. Sopa na cabeça, spray na garganta, ou apneia, fica um pouco sem respirar. Responde o que você quer. Você prende gente que faz isso? Você se recebe medalha. Pode. Não é nem que você pode. A Promotoria de Justiça pediu o afastamento do policial civil de qualquer função exercida na Delegacia Especial de Proteção à Mulher de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, onde André trabalha.
De acordo com o MP, apesar das denúncias, não há relatos de violência institucional por parte do denunciado durante o exercício das funções. O Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal transformou em inquérito civil a apuração preliminar sobre denúncias de assédio moral contra o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. O Ministério Público do Trabalho determinou que a Caixa seja notificada sobre o inquérito e envie em até 10 dias uma cópia integral das investigações administrativas abertas contra Pedro Guimarães por assédio moral e sexual. O MPT abriu a apuração preliminar no mês passado, depois de o banco receber em canal interno 14 denúncias contra o ex-presidente da instituição entre 2019 e 2022. Um dia após o caso se tornar público, Guimarães entregou ao presidente Jair Bolsonaro uma carta de demissão. No texto, ele nega as acusações. Com o inquérito civil, as investigações prosseguem e podem resultar em denúncias ao Poder Judiciário. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, na recuperação judicial, produtos agrícolas não podem ser enquadrados como bens de capital essenciais. Para o colegiado, produtos agrícolas como soja e milho não são bens de capital essenciais à atividade empresarial, não incidindo sobre eles a norma da Lei de Falência e Recuperação de Empresas, que estabelece o prazo de suspensão de 180 dias para a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital considerados essenciais ao funcionamento da empresa. Com base nesse entendimento, o colegiado reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Maranhão, que determinou que as sacas de soja e de milho produzidas por uma fazenda em recuperação judicial, por serem bens de capital e essenciais ao sorrimento do grupo, não fossem retiradas do estabelecimento para cumprimento de acordo firmado anteriormente. No entendimento do Tribunal de Justiça do Maranhão, os produtos agrícolas eram fundamentais para o êxito da fazenda na recuperação judicial, motivo pelo qual não poderiam ser entregues ao credor. No STJ, a relatora do recurso do credor, ministra Nancy Andrighi, citou o entendimento da Corte de que bens de capital são, na realidade, os imóveis, as máquinas e os utensílios necessários à produção. A ministra invocou ainda a jurisprudência do STJ, no sentido de que, se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, o juízo da recuperação não pode fazer inferências quanto à sua essencialidade. Veja a seguir no próximo bloco: cartórios de todo o país registram um aumento nos pedidos de trocas de nome. Tivemos uma alteração recente na lei. Daqui a pouquinho, a seguir, você vai ver os detalhes dessa legislação. Tudo isso e muito mais em instantes. Numa sociedade complexa, marcada por informações superficiais, por excesso de informações e até mesmo por fake news, é imprescindível que tenhamos um canal seguro, claro, transparente, público de informações. É nesse cenário que temos a TV Justiça, destacadamente pela qualidade e com ênfase no sistema de justiça. Os cartórios de todo o país têm registrado um aumento nos pedidos de trocas de nome. A lei que permite a mudança de forma simplificada está em vigor há um mês. No vai e vem do dia a dia, entre tantas pessoas, acredite, alguém já se incomodou com o próprio nome. A Raimunda é uma delas. 9 meses e essa filha nasce linda e tal, e coloca o nome de Raimunda. Oi? Como assim, né? Então, é constrangedor, sem falar que lá na adolescência isso já foi muito difícil, né? Então, mesmo com a maturidade, mesmo aceitando o meu nome, ainda é difícil, né? Quando você se depara com uma situação dessa de chacota. Na internet é possível encontrar registros de diversos nomes incomuns. Mas a gente não pode esquecer que o nome pode ser motivo de problemas para alguém e a solução é trocá-lo. E agora tudo ficou mais simples.
Desde o mês passado, a nova lei de registros públicos permite alterá-lo diretamente em um cartório de registro civil, sem precisar de uma decisão judicial. A nova legislação amplia ainda as possibilidades para a mudança de nomes e sobrenomes sem a necessidade da contratação de advogados. Qualquer pessoa maior de 18 anos, independentemente de motivação, gênero e juízo de valor, por exemplo, pode mudar o primeiro nome no cartório. Para realizar a mudança, é necessário apresentar documentos pessoais como carteira de identidade e CPF. No caso de recém-nascido, a alteração pode ser feita em até 15 dias após o registro. A pessoa deve comparecer pessoalmente ao cartório de registro civil do seu nascimento ou do seu casamento, conforme for o caso, portando documento de identificação com foto e, se possível, a própria certidão de nascimento ou casamento. Se for alteração de prenome, é importante que se informe o número do passaporte para aqueles que tiverem e do título de eleitor. Bom, para a gente detalhar o assunto agora, eu converso ao vivo de forma remota com o diretor da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais do Brasil, o Luiz Carlos Vendramin Júnior. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Luiz. Olá, boa tarde a todos. Bom, um grande prazer aqui estar com vocês. Prazer é todo nosso. A gente acompanhou na reportagem, né? E aí a gente observa que o nome é uma coisa muito pessoal. Né? Tem gente que gosta, tem gente que se sente ofendida, acha o nome feio, quer trocar. E antes da lei era uma dificuldade danada, uma burocracia, a pessoa tinha que recorrer ao judiciário. E agora, de um mês para cá, ficou muito mais fácil. A gente está falando de praticidade, aí, de bem-estar dessa pessoa que se sente mal. Né? Tem muitos exemplos no dia a dia aí, Luiz. É assim, a gente sempre fala, né? A questão do nome é um exemplo, é uma história que todo mundo tem, né? Todo alguém da família, pai, mãe, irmã, primo, tem uma história em relação ao nome. Nome é uma coisa muito séria. E assim, hoje a gente pode falar que o nome tem uma validade de 15 anos, 18 anos. Né? Então a mãe, os pais podem definir o nome enquanto menor for. E depois a pessoa pode adotar aquele nome que ela está, inclusive, acostumada a ser chamada, né? A gente tem inúmeros casos em que a pessoa tem um nome, Terezinha, e ela chama de Tere, chama de Maria, chama de Joana, chama de qualquer outra coisa. A família inteira chamou ela daquela forma, né? Então, se o nome foi feito para identificar a pessoa dentro de uma comunidade, dentro da sua família, né? Nada mais justo, nada mais real é se facilitar o acesso a esse exercício pleno da cidadania, né? Que é um direito pessoal do próprio cidadão. E aí essa lei, por favor, pode complementar. Hoje, qualquer pessoa, né, maior na questão do prenome, né, pode comparecer em qualquer cartório de registro civil do Brasil e fazer a solicitação de retificação deste nome, né, e também, né, nome, na questão do prenome simples, composto, e também hoje facilitou de uma forma muito grande, né, aumentou a possibilidade da questão do sobrenome, né. Todo mundo escuta, todo mundo ouve falar assim, eu tinha tanto um sobrenome da minha avó e ele acabou se perdendo, eu queria muito fazer uma homenagem à minha avó, colocar o sobrenome dela, né, no meu nome. Hoje é possível. Hoje você pode comparecer em qualquer cartório de registro civil e fazer essa inclusão do sobrenome do seu ente familiar. Mas aí a inclusão pode ser feita, a alteração apenas uma vez, né? Sim, a questão do prenome, né? A questão do prenome só pode ser alterado uma única vez na esfera administrativa, né? Judicialmente, aí cabe ao juiz, aí, na análise do caso concreto, fazer o juízo de valor. Luiz, essa lei traz também, dentre as novidades, aquela questão dos 15 dias, né? Para quando o pai vai ali no cartório registrar a criança, às vezes coloca um nome que não foi o combinado com a mãe, dá uma confusão danada. Então tem esse prazo ali de alteração também quando a criança nasce, né?
Olha, assim, eu já trabalho no cartório há alguns anos, que eu prefiro nem contar aqui quanto tempo faz, mas assim, todo mundo tem uma história no cartório, de uma discussão, de um arrependimento, né? A mamãezinha lá está lá há 9 meses bordando Isabela com 2 L's. Ela faz todo o enxoval dela de Isabela com 2 L's. Aí chegou no cartório, o pai foi lá, declarou o nome, falou: é esse, vai a coisa, e era com 2 L's. E aí a mãe fica brava e volta no cartório, e aí a coisa não acontece. Hoje já não, né? Então, hoje, eu acho que muito mais do que um exemplo, assim, simplista, né, que eu acabei dando, mas, assim, é de uma importância, principalmente para o oficial de registro, né? Ele cria procedimento, cria segurança para fazer essas alterações, né? Então, assim, você dar segurança jurídica, você dar a possibilidade do usuário, dos pais, dos genitores, né? Fazerem aquilo que eles querem mesmo fazer, né? Muitas das vezes você acaba fazendo um erro, né? Gerando um erro sem querer, e aí você fica preso numa situação que não geraria nenhum prejuízo para a sociedade, essa alteração, né? Uma criança com 15 dias, ela não foi identificada no seio da sociedade como João, como Maria, né? Então, assim, é super importante isso, e pode impactar e gerar um impacto dentro da família muito ruim, né? Então, assim, acho que é muito importante essa sensibilidade do legislador nesse sentido de facilitar o acesso pleno do direito à cidadania de toda a população brasileira. Luiz, rapidinho aqui para a gente finalizar, vamos às questões práticas. Assim que a mudança foi feita no cartório, o próprio cartório envia a informação de alteração para outros órgãos, ou é a pessoa que precisa ir ali procurar esses outros envolvidos? Como é que funciona? Então, a alteração do prenome, assim, nada é tão simples, né? Na alteração do prenome, existe a normatização sobre estas necessidades de serem oficiados aos órgãos, alguns órgãos, né? Mas não significa que, ao enviar esta informação para determinados órgãos, essa alteração vai acontecer. Vou dar 2 exemplos que são muito peculiares. Didático. O passaporte. Eu vou comunicar à Polícia Federal que houve alteração no nome do passaporte, só que o nome no passaporte não vai se alterar sozinho, né? Porque é uma identificação, ele precisa emitir um novo passaporte para que aquele passaporte tenha essa informação fidedigna. O RG é a mesma coisa, né? Então, assim, como é um documento de identificação que o porte dele está impresso, né, a identificação biográfica do titular do documento, então, só a partir desta emissão de um novo documento que vai se concretizar essa alteração dos dados biográficos. Quer dizer, é prático, rápido, mas tem que ficar atento a esses outros detalhes, né, Luiz? Muito obrigada. A mesma história quando a alteração do nome do casamento, a mesma história tem que ir lá que eu acho que trocar hoje... a documentação, não tem jeito, né? Sempre vai ter alguma alteração necessária, mas assim, a obrigatoriedade do envio destas informações aos órgãos é muito, principalmente para alteração de prenome, no caso da alteração de nome e sexo também, é questão de fraude, né? Então, assim, a necessidade e a precaução em relação às fraudes que podem estar em curso nesta alteração. Maravilha, Luiz. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Ficamos sempre à disposição. Obrigada. E você vai ver a seguir no próximo bloco. Rede de supermercados foi condenada a pagar R$100 mil de indenização coletiva por exigir antecedentes criminais para selecionar os empregados. Os detalhes a seguir, voltamos já. A TV Justiça é um eficaz veículo de informação e fomento ao debate democrático, proporcionando à sociedade acesso simplificado ao poder judiciário, projetando, com isso, conhecimentos básicos ao cidadão, como direitos do consumidor, algo cotidiano, ou mesmo questões mais complexas voltadas à justiça social, como cotas em universidades e concurso público. É, portanto, um veículo de elevado valor social.
Uma rede de supermercados foi condenada a pagar R$100 mil de indenização coletiva por exigir antecedentes criminais para selecionar empregados. A decisão é da 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. Ao julgar o processo, a 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho entendeu que a necessidade de apresentação de antecedentes criminais deveria estar limitada a cargos específicos do estabelecimento. Para o colegiado, a exigência genérica do documento pelo supermercado é ilícita e discriminatória. O caso tem origem em ação do Ministério Público do Trabalho, que pediu a condenação da Mateus Supermercados em São Luís, no Maranhão. O MPT reivindicou que a empresa pagasse R$600 mil por dano moral coletivo. Em defesa, a rede de supermercados assumiu que exige certidão de antecedentes criminais para contratar qualquer trabalhador, mas defendeu a legalidade da conduta. Lembrou que o documento também é exigido pela administração pública na contratação de servidores e que o pedido foi feito a todos os candidatos à vaga de emprego sem distinção. Na ação ajuizada pelo MPT, o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Maranhão, havia entendido que não ficaram comprovadas a discriminação nem a lesão moral por parte do supermercado. O TRT ponderou ainda que existem funções na empresa, como caixas e açougueiros, que exigem grau elevado de confiança. Mas o argumento foi contestado na 8ª Turma pela ministra Delaide Miranda Arantes, relatora do recurso de revista do MPT ao Tribunal Superior do Trabalho. A Corte Regional, ao consignar que, aspas, não é difícil associar que das muitas funções desempenhadas pelos trabalhadores da empresa reclamada, exigem grau elevado de fidúcia, especialmente por trabalharem diretamente com numerário ou com objetos perfurantes, exemplo, caixas, açougueiros e etc. E atribuiu de forma genérica uma exceção a todos os candidatos que serão contratados pela RE e alocados nas mais diversas funções, o que não se coaduna com a tese firmada por essa Corte Superior no IRR 24.358/2013, pela SDI1. E não há que se falar também da necessidade de comprovação de dano moral, tendo em vista o reconhecimento do seu caráter in re ipsa, segundo o item 3 da respectiva tese. Portanto, eu fundamento a violação do artigo 5º 10 da Constituição. Por unanimidade, a 8ª Turma acompanhou o voto da relatora e condenou a Mateus Supermercados a pagar indenização de R$100 mil por danos morais coletivos, pela exigência de apresentação de antecedentes criminais para a seleção de empregados. A quantia será revertida ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. No entanto, a empresa apresentou embargos de declaração ainda não julgados pelo colegiado. Bom, a gente vai repercutir esse assunto agora ao vivo aqui com o nosso consultor jurídico da TV Justiça, Daniel Villanova. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Rafaela. Tudo bem? Tudo jóia. Bom, esse assunto a gente acompanhou na reportagem, a empresa recorreu, né? Mas a gente já tem ali o entendimento consolidado do TST, então, que não pode pedir antecedentes criminais, é uma prática que a gente vê no dia a dia. É uma prática que acontece no dia a dia, mas que remete para além do inciso 10º do artigo 5º, que foi mencionado pela ministra relatora do TST, a ideia de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. O inciso 2º do artigo 5º ele é muito importante e a exigência de uma obrigação contratual de trabalho que não é prevista especificamente em lei pode ser entendida como um uso arbitrário da sua posição contratual. Então, no caso específico, houve a fixação, inclusive, dessa indenização a título de dano moral coletivo, porque essa é uma prática abusiva. Para que haja a necessidade de verificação de antecedentes, é preciso que haja previsão legal específica, o que não era o caso que nós analisamos aí, uma vez que se tratava de uma contratação para atuação num frigorífico, né, para fins de açougue, né, e cortes de carne, coisas assim. Pois é, mas aí fica uma dúvida, né? A gente até conversava aqui nos bastidores, mas será que empresas de segurança, por exemplo, podem exigir? A pessoa vai trabalhar ali armado e tal, então gera um risco? Depende do tipo de segurança. A gente tem várias modalidades de segurança, tem a segurança não armada, segurança armada, segurança de transporte de valores.
O que é o ponto distintivo, Rafaela, é a existência de uma lei específica que preveja a necessidade de verificação a título de antecedentes. Para o caso de segurança de transportes de valores, existe essa previsão legal. Então, por isso se exige, mas é para essa hipótese. Agora, qual é a mensagem geral, a regra geral? Via de regra, não se exige análise de antecedentes para qualquer contratação em matéria de direito do trabalho, sob pena de se incorrer em uma violação, inclusive a título de dano moral. E aí, às vezes, a pessoa está ali numa condição, né, de reinserção à sociedade, um egresso, né? Exatamente. E aí a ideia básica é de que a pessoa que cumpriu a pena, ela já quitou as suas dívidas com a sociedade. Essa é a ideia. A pessoa que cumpre a pena se ressocializou. Logo, é isso. Maravilha, Daniel. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Boa tarde e até amanhã. Gratidão. Até amanhã. E muito obrigada a você também por ter nos acompanhado em mais uma edição do Jornal da Justiça. Temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.